Estamos aqui com o nosso arquiteto urbanista, correto? Regis Couto. Ele vai contar um pouco da sua experiência conosco, em colaboração ao IFP. E vamos lá. Como foi sua infância, assim? O senhor acredita que ela favoreceu na sua decisão de ser arquiteto? Sem dúvida, favoreceu e muito. Para falar da minha infância, eu tenho que falar do que era Parnaíba na época. Década de 50, eu nasci com a Segunda Guerra Mundial, problema danado, me formei com a ditadura militar, outro problema para enfrentar, mas estou vivo e estou satisfeito com tudo que andei fazendo. A infância foi interessante, que eu queria dizer de Parnaíba, tinha 60 mil habitantes, no final da década de 50, e naquela época Parnaíba era uma cidade rica, né? Não é como hoje. Parnaíba estava acabando o seu segundo ciclo econômico, que era de extração e exportação de produtos vegetais, babaçu, carnaúba, essas coisas, né? Então ela se correspondia com o mundo todo, com os Estados Unidos, com a Europa, principalmente com a Inglaterra, né? Exportando seus produtos. E tinha influência desses países mais adiantados, e Parnaíba era importante. Aqui tinha consulado da Inglaterra, consulado da Alemanha, Portugal, entendeu? Então Parnaíba era realmente importante. E tinha também 5 companhias aéreas com voo diário para a capital federal, que era o Rio de Janeiro. Então, tudo que acontecia na capital federal, no Rio de Janeiro, a gente tinha notícia e tinha conhecimento através dos jornais e revistas, não tinha televisão, não tinha. Então, meu pai era uma pessoa culta e sempre estava até antenado com as coisas que aconteciam no país. Eu tenho a impressão que ele queria ser arquiteto também, viu? Porque ele me influenciava, vamos dizer, ele me lia, me colocava a par do que estava acontecendo no movimento de arte moderna, no movimento de arquitetura moderna que acontecia principalmente no Rio de Janeiro, né? Iniciou com a construção, o projeto de construção do MEC, o edifício do MEC, hoje chama Palácio Campanema, edifício Campanema, que era o ministro de Educação e Saúde, da época do Getúlio. Getúlio Vargas, você já ouviu falar, né? Pois bem. E depois, com a construção de Brasília, toda a mesma equipe, praticamente, que participou da construção do MEC, que foi Lúcio Costa, importou da Europa o arquiteto franco-suíço Le Corbusier, para introduzir a arquitetura moderna que ele já fazia por lá, entendeu? Com a elaboração do projeto do MEC, nesse edifício do MEC, não sei se vocês conhecem. E a equipe que participou foi o Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, Carlos Leão, que é outro arquiteto bom de desenho, e Jorge Moreira, que fez depois os projetos da Universidade do Brasil, que era a principal que tinha no Rio de Janeiro, hoje é na Ilha do Fundão. Fez os prédios, incluindo do edifício de arquitetura, um hospital imenso, que era o hospital da Escola de Medicina, né? E tudo mais dessa universidade. Fui sendo influenciado por essas informações e acabei me apaixonando por arquitetura e tudo que acontecia também fora do Brasil, ele estava me mostrando. Teve mais, aos domingos ele pegava minha mão
e me levava para visitar as obras que estavam acontecendo na cidade. Participei também como observador, claro, tinha 10 anos, da construção da nossa casa própria, da casa dele. Fica ali do lado da Jacaúna, de trás do Bispado. Aquela casa tem uma grade enorme, assim, não. Projeto dele com minha mãe, que era também exímia desenhista, que foi educada pelas freiras italianas no Colégio Nossa Senhora da Graça, e aprendi muita coisa, inclusive piano, ela tocava muito, desenho. Entende? Eu herdei o estojo Kern de compasso que ela tinha. Não é legal? É muito. Como o senhor se sente quando vê suas construções expostas na cidade e tem o devido conhecimento? As construções? Principalmente do monumento que você projetou. Como é se sentir vendo? Ah, tá. É interessante porque alguma coisa deixa, né? Todo o seu trabalho permanece pelo menos por algum tempo, por um pouco mais do que outras profissões, né? Você constrói e fica aquele testemunho da sua trajetória, né? Eu acho legal. Você poderia falar um pouco a influência, o que você pensou quando projetou? Naquela época, eu tive, como eu disse para vocês, eu falei para vocês, para você, né? Eu tive uma experiência em Fortaleza. Meu pai não podia. Meu pai é professor que dava aula de inglês e outras matérias, na Cacheral também, negócio de comércio, na escola normal, negócio de educação, psicologia da educação, umas coisas. E ele só ganhava por aula dada. E ele caminhava entre os 5 colégios, Ginásio Parnaibano, depois Colégio Parnaibano, Nossa Senhora das Graças, São Luís Gonzaga, Cacheral e Nossa Senhora de Luz, que vocês não conheceram. Né? Ele ficava de colégio em colégio caminhando, porque não tinha carro. Naquele tempo eram poucos os carros eram importados, o Brasil não fabricava ainda carro. Você tem que se colocar, ter um distanciamento estético, um distanciamento histórico para se compreender como era a situação. Terminada a guerra, a Segunda Guerra Mundial, aquela que eu falei, eu nasci em 1939 com o começo da guerra, e terminou em 45, o clima do país e da Parnaíba era de muita esperança, de muita euforia com esse término da guerra, ao ponto dele instalar uma livraria, que era para oferecer melhor oportunidade de ampliar a cultura da cidade e, ao mesmo tempo, criar condições para os seus filhos, eu e meu irmão, que tinha uma diferença de 1 ano só, ter convivência com livros. Tinha essa intenção dele. Então, eu fui uma pessoa privilegiada em ter esse pai. Eu não posso me falar dele, não, e me emociona. Mas tudo bem. Mas você perguntou como é que eu me sinto? Me sinto já vendo obras que eu projetei, construídas, que já não existem mais, que já foram, né, demolidas. Mas é sempre um prazer, é uma paixão enorme ser arquiteto e fazer essas coisas todas. E as obras estão aí para serem julgadas, né? Porque tem gente que faz muita bobagem, não quer dizer que não tenha feito também. Bom, como é ser um dos primeiros arquitetos da região? Você teve alguma dificuldade, assim? Tive, mas deixa eu falar essa história de primeiros arquitetos. Como você sabe, os primeiros arquitetos na história da humanidade não tinha escola de arquitetura e tal, eram os mestres de obras, que projetavam e construíam, né? Porque a definição de arquitetura que Lúcio Costa tem é de que a arquitetura é, antes de tudo, construção concebida com uma certa intenção plástica,
com a preocupação de fazer beleza também, né? Os pilares da arquitetura são utilitas, firmitas e venustas. Utilitas é a funcionalidade, firmitas é a segurança, para não cair, né? E venustas é a beleza de Vênus, né? Essas três coisas que permaneciam no anel de formatura, coisa antiga, que existia no passado. Eu cheguei a me formar com o anel do Paranhos, porque eu era meio rebelde com esse negócio. E na hora eu tinha que apresentar um anel no dedo para o reitor colocar e tal. O Paranhos foi quem me emprestou. Mas às vezes eu me perco. Você faz a pergunta e eu acabo derivando para outras coisas e me perco. Bom, que conselho o senhor daria para os estudantes que sonham com arquitetura? É interessante. No meu tempo, a arquitetura, existia uma matéria que nem existe mais hoje, que eu era bambambam. A pessoa, que triste, é geometria descritiva, que é raciocinar no espaço, você vislumbrar as formas e entender, para representar aquilo no espaço, você tem muito de desenho, tem muito de compreensão de geometria mesmo, entendeu? Mas eu me perco nas perguntas. Não sei o que é que você perguntou. Um conselho. O conselho. Pois bem, é se inteirar do que acontece na paisagem da arquitetura do país, do mundo. Existe hoje em dia uma riqueza com a internet, você sabe de tudo que está acontecendo no mundo. Tem a Arquidei, conhece esse coisa que eu recebo na internet. Diariamente eles publicam o que está acontecendo. Tem coisa boa e tem coisa ruim, tem coisa que não tem nada a ver, é de outro país, que não, fora da nossa realidade, e por aí vai. Mas o conselho é esse, é se interessar, é procurar estudar, ler tudo que está acontecendo no país, no mundo, e procurar realizar, como eu estava, a definição de arquitetura do Lúcio Costa, que diz que, antes de tudo, construção, em função de uma intenção plástica e de uma economia. Você vai atuar num país, lá, falando muito feio, pobre, numa região pobre, então que não, esse negócio de suntuosidade não combina comigo, e eu optei, não foi bem a opção, porque eu, ao me formar, vim para cá. Todo mundo queria ter um projeto de um arquiteto. Mas já que existia antes, outros arquitetos haviam passado por aqui, existiam mestres de obra com sensibilidade, tipo Nestábulo Ramos, que fez muitas casas, inclusive o ginásio parnaibano. Sabe onde é o ginásio parnaibano? Hoje é uma escola horrível que tem lá. Transformaram num negócio cívico-militar, que eu acho que já vai acabar, se não já está acabando. E era um sujeito de sensibilidade que elaborava projetos de muitas casas e tinha também influência de engenheiros ingleses associados com engenheiros brasileiros que vendiam através de catálogo com fotografia, casas, projetos de casas. Tem muitas que foram construídas aqui. Essa bem aqui, vizinha dessa obra, dessa ruína, é uma delas. A outra ali, depois da sorveteria, passando umas duas ou três casas, uma casa grande, recuada, assim, estava no catálogo. Ele me mostrou, o meu vizinho aqui tem esse catálogo, embora ele anda arriscando também. Tem várias, você identifica, né, pelo catálogo as casas que foram construídas segundo essas vendas de projetos prontos. Entendeu? Então, era raro realmente ter arquiteto atuando aqui. Eu tive um professor, não tive um professor, existia um professor, Alfred Amstein, suíço, que dá o nome na rua ali do lado do Banco do Brasil. Era professor de desenho, era arquiteto e trabalhou lá no DNPVN, chamavam
comissão, negócio de portos de via navegáveis. Hoje é o IBAMA, lá na Coroa. Ele que influenciou um primo meu, que trabalhou lá com ele, e mandou que ele saísse daqui para estudar. E ele ia para o Rio de Janeiro, que era a capital de tudo, era o centro de tudo, atraía tudo. E Assis Reis, tem até aqui uma tese de um sociólogo, que é isso aqui, que fala dele, das obras dele, dos trabalhos dele, entendeu? Tem muita coisa aqui do Assis. Ele realmente é um arquiteto importantíssimo, esse meu primo. E eu fui para a Bahia porque ele existia lá, ele estava lá. Ele era o braço direito do grande professor de arquitetura, que não era arquiteto, era engenheiro agrônomo, mas era inclusive pintor, formado pela Escola de Belas Artes, mas depois se interessou tinha um curso de arquitetura, mas ele não fez, ele foi fazer a agronomia, porque era ligado à família de proprietário de cacau do sul da Bahia, né? Eram ricos e tal. Ele foi estudar nos Estados Unidos arquitetura, visitando os grandes escritórios de arquitetura lá da época, lá no início do século passado. Esse era o grande teórico, o grande professor, teórico e prático, de o maior escritório de arquitetura lá em Salvador, é quem elaborava os grandes projetos para o governo do Estado, por influência para você ser arquiteto, você tem que ter relações, né? Muito importante para você, senão você não vai ser procurado, não vai, tem que ter influência política, tem essas coisas. Por isso que eu retornei para cá, porque por acolá era mais difícil. Embora, ao chegar aqui tentando fazer montar meu escritório, produzir arquitetura, ao chegar surgiram muitos pedidos. Eu digo, vou pegar um dos ricos, que tinha uns 5 ricos aqui, né, daquele pessoal, e fiz uma proposta, elaborei uma proposta bem detalhada, explicando o que era o trabalho, o que consistia o trabalho. E naquele tempo, Diego, só tinha o projeto era uma planta só, com planta, um corte, fachada, talvez uma perspectiva manual, assim. Era resumido numa planta. Hoje se elaboram várias plantas para se elaborar mesmo um projeto pequeno, né? Com várias informações. E eu tive a sorte de ter esse primo lá, e passei a frequentar o escritório, e aonde eu, inclusive, elaborei o projeto do Centro Cívico. Isso aqui não é a planta do Centro Cívico. Acho que eu emprestei uma para ele. Ele errou. Isso aqui está desmanchando. São detalhes do Centro Cívico, né? São desenhos à mão, a lápis, passar aqui. Detalhe aqueles prismas triangulares, tinha drenagem que saía por aqui, tudo era manilha de barro, não tinha plástico, entendeu? Aqui o detalhe da forma, você observa que ela tem reentrância de saliência naqueles troços. Mas eu mandei fotografia, isso aqui já é cálculo estrutural, já é o cálculo estrutural. Tem aqui outro detalhe, o banquinho lá esse detalhe da escada, o detalhe aquele banco que tem de concreto ali, o piso, o detalhe do piso, usando pedra de piracuruca naquele tempo. O que mais? Isso aqui é os postes, detalhe dos postes de iluminação que ia ter. Aqui a planta de mais ou menos um pedaço mas isso é ferragem. Aqui, ó, ele era bem menor que ele. Vocês observam que tem um acréscimo. Foi quando, na época do Sesc Centenário,
o prefeito, acho que era o Zé Hamilton, queria fazer um novo monumento. Eu digo, rapaz, essa cidade é cheia de muito monumento. Só de rota ele tem uns 50 por aí. Vamos aproveitar e utilizar o centro cívico, que na verdade não é centro cívico coisa nenhuma, é um monumento cívico, porque o centro cívico é a Praça da Graça, centro da cidade, né? Tinha o projeto também de uma cobertura de plástico, detalhe, até a Roldana, só para vocês terem ideia desse negócio aqui, que vai, depois eu vou arrumar. Entendeu? Então isso eu estava no 3º ano de arquitetura, quando o doutor Lauro, durante umas férias que eu vim, né, me procura, porque tinha avião DC-3, avião da guerra, bimotor, tinha avião toda hora para lá e para cá, aí a gente podia vir facilmente levava um dia, saía daqui de manhã cedo, passava no Brejo, Teresina, Floriano, Petrolina, de Petrolina a Salvador, chegava lá às 6 da noite, mas depois eu conto a primeira viagem. Eu me perco nas histórias. Bom, como funciona o processo de criação de suas arquiteturas? Eu abasteço com os insumos, os dados o programa, né? Para atender o cliente, ele diz as suas necessidades. A gente anota aquilo, coloca na cabeça os dados relativos ao local, ao terreno, o arquiteto tem que conhecer o local, tem que ter a topografia, que é a representação da realidade lá do terreno, orientação com relação a ventos, né? O norte, o sol, onde se põe, onde nasce, para melhor orientar aquela obra. Isso a gente joga para a cabeça e fica um certo tempo imaginando, maquinando, até que dá o que dizem de estalo. Não é estalo aquele negócio que... não, porque você está elaborando, às vezes de noite está dormindo, aquele negócio está trabalhando, entendeu? Com informações, até você partir para o desenho. No meu tempo tinha que ter o rascunho, a lápis 6B, esse molão que você risca fácil à vontade, e vai, talvez até numa escala bem pequenininha, porque você tem a visão global do entorno, você tem que levar em conta o entorno também, onde você vai inserir aquela coisa. Tem que ter em mente também todas as normas, exigências da prefeitura, quando é no centro da cidade, do IFAM, dessas coisas, e levar em conta e até dar o estalo. Bom, como uma das suas novas criações, você ainda se estabelece no mercado da arquitetura, certo? Sim. Como anda? Muito mal. Porque, não sei explicar porquê, mas esse ano teve a pandemia que atrapalhou bastante. Esse ano que passou, esse último, praticamente eu não fiz nada. Só aqui mantendo a Socorro sem fazer nada. Não é, Socorro? Agora foi que, nesse começo de ano, é que surgiu um projeto de uma residência. Ela está ali concluindo o anteprojeto. Já teve uma primeira abordagem, mas o pior é que o cliente não sabe bem o que é, horrível isso. Eu já fiz uma primeira apresentação para ele, um primeiro estudo, para chegar a uma definição, para partir para o projeto executivo, que é uma coisa mais automática, né? É isso, está sendo difícil, muito difícil. Você poderia contar um pouco da sua retrospectiva? Para a gente? Pois sim, quando eu me formei, tentei instalar com o escritório aqui, fiz uma proposta, aí o cara achou
muita gente telefonando, eu vou pegar um e tentar fazer. Cheguei a fazer um estudo, um anteprojeto, fiz a proposta que assustou o preço cobrado naquela época, nem me lembro mais quanto foi, mas assustou. E todas as outras pessoas que tinham me procurado começaram a desistir, né? Aí eu fiquei na situação de retornar para Salvador, e a opção que ao chegar lá, eu soube que tinha um grupo de arquitetos me procurando, e iam instalar uma empresa, uma Coab, né? Eu vou falar com a Companhia de Habitação que no início da ditadura, a ditadura criou o Banco Nacional de Habitação, já acabou, né? E criou as Coabs nos estados, nas prefeituras. Então essa era da prefeitura. E me procuraram para eu ser chefe de planejamento. Só que era uma empresa tão pequenininha que só tinha um presidente, diretor técnico, talvez um assistente, e o chefe de planejamento, que era eu mesmo, chefe de mim mesmo, porque não tinha mais ninguém abaixo de mim, para desenvolver um anteprojeto que o pessoal do Rio, do BNH, tinha elaborado. Só que Salvador, a topografia, as inclinações é terrível. Embora o Rio de Janeiro seja até pior, né? Mas trabalho mais em áreas planas lá. E o sujeito queria colocar 3.500 casas num lugar que só coube 500 depois, quando eu fui redesenhar aquilo, né? Então essa foi a primeira experiência. Logo em seguida, como já existia, foi criada uma empresa a nível estadual, a URBS, a Coab e a URBS, que passou a assumir todo esse trabalho da Coab Salvador. Ela incorporou e virou uma empresa só que atuava no estado todo. Então, minha experiência primeira, passei 10 anos nessa empresa. Foi logo em seguida que eu fui contratado. Surgiu a oportunidade de fazer um curso de pós-graduação, que veio para o presidente, o diretor técnico, o assistente, ninguém topou, ninguém aceitou, porque tinha que fazer um teste, um concurso. Lá o pessoal do Nordeste fazia em Recife, e o pessoal do Sul, porque tinha gente, misturaram pessoas do Sul com o Nordeste, que era para... A intenção era criar um sistema de planejamento, de plano diretor para as cidades do Brasil todo. Era um modelo que eles estavam buscando para implantar no país todo, através desse curso. Eu fiz o primeiro. Esse curso existiu durante 30 anos. Né? Quem promovia era o IBAM, Instituto Brasileiro de Administração Municipal, com recursos da USAID, a Agência Americana para o Desenvolvimento, dinheiro de americano que mandava aqui e continua mandando ainda. E junto com o BNH e o Cefal. Então eu recebi o dinheiro, o salário, continuava recebendo, e mais uma bolsa que era maior do que o salário. Então foi um negócio importante, bom. Embora eu tivesse que sair correndo, comprar passagem para fazer o teste já no Rio de Janeiro, porque a coisa já estava... Só chegou para mim depois, né? Porque ninguém quis, aí eu topo. Ah, você topa? Então você assine aqui um documento se responsabilizando. Se você não for aprovado, você vai devolver todo o dinheiro que você recebeu. Mas ainda bem que eu passei, eu era um dos mais novos, tinha só uma pessoa mais nova do que eu, o resto era tudo professor de universidade, gente já mais experiente, e eu estava praticamente recém-formado. Mas me saí bem. Meu resultado foi bom em todos os itens, né? Regis o bom, não se esqueça. Mas teve uns 5 pessoas na minha frente, eram 20 e tantos, mais classificados acima de mim. Isso foi a experiência de 10 anos na URBS. Acontece que dentro da URBS eu fui chefe de planejamento, assistente do presidente e diretor técnico. Quando muda o governo, essas coisas é empresa de governo. Aí
o cara que veio, o presidente era meu amigo, o novo presidente, vai dar esse negócio? O presidente era meu amigo, me chamou para ser assistente dele, né? Aí tudo bem, mas só que o diretor técnico veio me substituir, ele disse que não me queria lá, porque se eu ficasse lá, iam dizer que foi o Regis que fez, não ele. Ele tinha ambições políticas, era filho de ex-governador, na verdade interventor do tempo do Getúlio, não sei de quem, o pai dele, né? Então era gente importante lá da Bahia, lá de Salvador. Aí o meu amigo, que era o presidente, saiu me levando em vários órgãos do governo para saber se me aceitava eu ser emprestado para eles. Mas como esses órgãos todos têm panela, são as panelinhas, tem seus maracutá, esse é o negócio, ninguém me quis. A não ser um grupo que estava sendo recém-formado, onde tinha vários amigos meus arquitetos, que ia... Não, antes eu fui... Estavam criando também um grupo para desenvolver o projeto de Lúcio Costa, que era um papel A4, desenhado com lápis colorido, que era o Centro Administrativo da Bahia, né? O órgão e eu fui fazer parte desse grupo. O que coube para mim? Coube desenvolver a parte urbanística, já que eu tinha chegado nesse curso, que eu falei, e os outros saíram fazendo edifícios de secretarias de Estado, né? Eu cheguei a fazer também um projeto de secretaria, porque não ia ficar praticamente nada visível, não sei a urbanização desse centro administrativo. Cheguei a fazer um prédio, junto com minha equipe, né? Junto com outros arquitetos que tinham lá. Essa a primeira, só que a tal da malandragem estava armada lá e eu fiquei doente. Fiz uma cirurgia de vesícula. Aquilo abria assim um palmo aqui. Eu passava um mês, todo mundo naquele tempo passava um mês de barba. E o cara não gostou porque eles queriam produzir a toque de caixa para mostrar e tal. O cara me devolveu. O chefe lá. Aí, ao devolver, de novo, o presidente saiu me levando, eu encontrei esse grupo que estava elaborando o plano piloto do Polo Petroquímico de Camaçari, Copec. Uma Bahia, era uma coisa, antes do Polo Petroquímico, depois do Polo, outra, né? Em termos de desenvolvimento. Passou de 700 mil, 1 milhão, hoje tem 3 milhões de habitantes, né? Tem um monstro lá. Bom, eu fiquei, então, participando da elaboração desse plano, que era para ser feito durante um ano, e aconteceu assim, e ao final me convidaram para implementar. Eu e outros grupos, as pessoas que iriam assumir, geralmente era capitão do exército, engenheiros formados esqueci o nome da faculdade lá dele, é Agulhas Negras, né? Eram dois, um ficou na prefeitura, o outro ficou administrando o Copec. Eu fiquei lá 2 anos, na implantação disso. Elaborei o projeto da sede desse Copec, né, desse órgão estadual, um dos projetos mais bem executados que eu tive na vida, que hoje pertence ainda ao governo do estado, mas é a Universidade do Estado da Bahia, lá, uma unidade lá. Uma unidade, várias faculdades lá, né? Aí esse meu amigo, que era presidente da URGS, com a mudança e tal, as coisas foram mudando, ele foi convidado para assumir a carteira de desenvolvimento urbano do BNH, na Bahia, né? E ele não queria, porque aí ele preferiu uma diretoria do Banco do Estado da Bahia, onde fazia mais política e tinha outros interesses que não me interessam. Aí ele me ofereceu e eu topei.
Ao chegar lá, como tinha negócio, quem mandava naquela unidade era um grupo político, outro, e me receberam assim com o pé atrás. Me exigiram que eu fizesse uma monografia sobre a compreensão da rede urbana do estado da Bahia. Eu fiz e tal, me aceitaram, eu cheguei a funcionar durante 5 anos no BNH. O Oscar Niemeyer, numa entrevista para o Pasquim, ouviu falar do Pasquim? Não. Um jornal do tempo da ditadura, que combatia a ditadura e tal, que tinha Milô Fernandes, Ziraldo, conhece Ziraldo? Ziraldo, o pai daquele Sérgio Cabral, que é gente finíssima, Sérgio Cabral, ex-governador, que foi preso, deve estar sendo solto agora. Gente daquele gabarito, né? Eu não estou lembrado mais das pessoas, dos nomes. Entendeu? Ele, uma entrevista, ele dizia que o arquiteto necessariamente não precisa ser arquiteto só da burguesia, de ter escritório, de atender a iniciativa privada e tal. Precisa ter aquelas relações sociais importantes, né? Também pode desenvolver a sua atividade junto ao serviço público, prestar serviço à sociedade através do serviço público. Foi que me coube. Embora eu nunca tivesse trabalhado diretamente ao serviço público, a não ser aqui, quando eu voltei para Parnaíba, fui secretário de obras, secretário de infraestrutura, 2 vezes aí. Mas antes geralmente eram empresas de economia mista do Estado. Eram empresas ainda, era um pouco diferente do serviço público mesmo. Aí, essa a trajetória minha. Eu fui, então, para o BNH, né? Do BNH, deu uma outra crise política lá dentro. Eu saí do BNH porque não, era uma situação, no auge da minha capacidade de produzir as coisas na vida, a gente fazia um esforço para as prefeituras contratarem as linhas de financiamento, que era FIPLAN, planejamento para a elaboração de plano diretor. Depois PRODEPO, que era de desenvolvimento de polos industriais. Esse PRODEPO financiou a cidade da Caraíba, onde eu fui fiscalizar o emprego desses recursos do BNH, e tomei um susto com um avião, que eram esses aviões pequenos. Eu jurei, nunca mais ponho o pé aqui. Sabe o que aconteceu na minha vida? Fui ser prefeito de lá, depois da cidade pronta. Passei 8 anos, fui de maravilha, porque eu tive conhecimento da caatinga, da região, na semiárida do país, fiz um trabalho, acho que o melhor que foi feito até agora, e continua lá, a cidade que era concebida para ser perene. Porque quando acabasse a exploração do cobre, era na mina da Caraíba Metais que explorava cobre, né? Ainda continua explorando a mina subterrânea, já está com quase 1 quilômetro de profundidade. Maluquice. De lá, resolveram privatizar, né? Aí, raciocínio, o que quer arquiteto aqui numa mina, não sei o quê. Me demitiram. Aí foram me demitir, teve o Collor de Mello dando aquela... O país parou, tudo, aí o cara disse, não, te aguenta aí, vai procurando onde você se empregar, porque me aguentaram de janeiro, quando eu ia ser demitido, até novembro. Fui demitido em novembro. Aí fiquei deprimido e tal, uns 2 meses, surgiu a oportunidade de eu dirigir um escritório de arquitetura no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Na hora, foi o tempo que eu estava me separando da segunda mulher. Aí fui para lá, para Campo Grande, passei 2 anos, com a condição, como meus pais eram idosos, e se algum deles morresse, eu voltaria. Foi o que aconteceu. Com 2 anos, meu pai faleceu e eu sempre quis voltar para cá, né? Tinha deixado o currículo aí com um amigo, que era muito amigo do Zé Hamilton, e me chamaram para ser o secretário de obra. Pronto, estou aqui até então. Em 95, depois que eu saí do primeiro
primeiro a experiência como secretário de obras, concluído o período, saí. Resolvi me aposentar perdendo, porque antecipei, né? Tanto é que minha aposentadoria é uma vergonha. Começou com 7, hoje já está em 2. 7 salários mínimos, está em 2. Para você ter uma ideia. Aí eu montei o escritório, aí passei a fazer algumas coisas que eu não me lembro mais o que eu fiz aqui, só coisa que sabe. Mas tem um currículo, eu até mandei para o Assis. Vocês chegaram a ver? Ah, então vocês sabem o que eu fiz, só de miséria. Pois é essa trajetória. Estou aqui ainda, talvez o arquiteto mais antigo do Piauí em atividade. Vou fazer esse ano 59 anos de formado. E eu já trabalhava desde o primeiro ano no escritório lá. Naquele tempo eu trabalhava desenhando. E fiz muita coisa ainda quando estudante, fiz o centro. No primeiro ano, eu fiz uma piscininha com um conjunto de sanitário e vestiários para o Sesc ali da avenida. Hoje ela não existe mais. Existe uma foto que eu vi outro dia não, 10 anos, sei lá, uma exposição das coisas. Aí diziam que aquela foto aquela piscina seria lá no Beira Rio. A primeira piscina do Beira Rio, mentira, foi aqui, porque tinha uma escola infantil, e tinha essa foi demolida, né? Depois eu fiz o Banco da Parnaíba. Sabia que Parnaíba teve banco? Inclusive era do meu tio, o Dr. Cândido, que morreu outro dia. Ele e outros sócios, né? E esse banco funcionou muito tempo, onde é aquela relojaria Iguatemi, funcionava ali, o Banco da Parnaíba. Depois elaborei o projeto e construíram, hoje funciona, não, funcionou o IEL. Tem a Casa Inglesa e aquela Casa Freitas por ali, tem bem juntinho da Casa Freitas, um prédiozinho assim. Era ali, ó. Fiz no segundo ano aquele banco. Aqui, Benedito, é a escola normal. Também tem muita coisa, a maior parte das coisas que eu fiz não foi construída. A escola normal de Parnaíba, meu pai era o diretor, e eu ajudei. Marquei até nessa planta aqui a quadra que ele deveria comprar para instalar aqui. Aqui é a planta da cidade de Parnaíba de 1927, mais ou menos. Entendeu? Aí eu indiquei aquela. Aí, logo em seguida, o governo do estado comprou a outra quadra do lado para fazer o Lima Rebelo. Lima Rebelo foi o cara, o advogado importante que criou o ginásio parnaibano e convidou meu pai para ser professor. Meu pai, na época, veio visitar os pais, as famílias aqui, né? E naquele tempo era de navio, tinha navegação costeira, não, entendeu? Era as coisas. Tomei um Ita no norte, então era aquele navio que passava para o Rio de Janeiro. Ele morou lá no Rio, morou também em Aracaju, onde fez curso técnico de comércio. Ele também era professor da Cacheral dessas negócios. Aí veio visitar, aí teve uma revolução, não sei o quê, no tempo do Getúlio lá. E ele ficou preso aqui, suspenderam, ele ficou preso em Parnaíba. Aí foi conhecer minha mãe, com raiva, conversa bem e tal. Resolveram. Aí ficou. Aí foi quando esse Zé Pires de Lima Rebelo convidou ele para. Como meu pai era atleta, ele tinha sido campeão de remo lá em Aracaju. E esse Lima Rebelo tinha um bocado de filho, homem, mais ou menos da idade dele. E meu pai era quem dava instrução para caminhar, correr, sei lá, o que eles faziam na cidade. A casa desse Lima Rebelo é onde é a cantina do Ronald Jacó. Conhece o Ronald Jacó? Aquela foi obra minha também, a reforma que eu fiz, né? Preservei a casa do Lima Rebelo, funciona a cantina, por isso.
É isso aí, mas não sei mais o que eu me perdi. Bom, você teve de ter formação em outros cursos para poder se habituar no mercado de trabalho, principalmente em Parnaíba? Sim, eu cheguei a fazer cursos mais de desenvolvimento na área, nem sei como é que eu defino, de modo geral, aprender a falar para televisão, aprender cursos do Sebrae, chamado Sebrae Ideal. Fiz o primeiro e o segundo curso. Isso me ajudou bastante na relação com clientes, com essas coisas. Não me lembro disso, deve ter feito outros. Só estou lendo lá no currículo que eu não me lembro mais não. Fiz outros cursos, inclusive com Jaime Lerner, ouviu falar no Jaime Lerner? Não. É mesmo. Jaime Lerner, arquiteto famoso de Curitiba, ele, ele através do IPUX, né, Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, uma coisa assim, inspirado no EPUX, que era Escritório de Planejamento da cidade de Salvador, EPUX. Isso aí foi na década de início de 40, na época da guerra. Um engenheiro chamado, não me lembro mais do nome, e esse professor, Jorge Rebouças, aquele professor que tinha um grande escritório de arquitetura que eu falei, dirigiu esse, era a segunda pessoa desse engenheiro que veio fazer o planejamento da cidade de Salvador. O que me fez ficar em Salvador foi justamente esse trabalho, que me apaixonou de uma forma, porque era uma coisa muito inteligente, muito com a criação das avenidas de vale. A cidade só existia a topografia muito acidentada, a cidade só se desenvolveu em cima dos morros, entendeu? E os vales eram local de jogar lixo, era insalubre, era um negócio. Então, com a criação das avenidas de vales que existem lá, foi bacana o negócio. E esse meu primo também trabalhou que era exímio topógrafo, que aprendeu com esse arquiteto suíço, professor Amstein, nome da rua do lado do Banco do Brasil. Aprendeu topografia, era bam em topografia. Ele chegou lá em Salvador e passou a viver inicialmente de sinuca, que o pai dele tinha uma sinuca, ele era outro bam na sinuca, já pensou? Foi assim que ia para lá de carona, em cima de caminhão, 14 dias para... Tem a história dele aqui na tese de um sociólogo, que é isso aqui tudo, né, que eu te mostrei. Assis Reis é o nome dele, Arquitetura, Regionalismo e Modernidade. Isso aqui é uma maquete da cidade de Salvador que ele elaborou, existe esse negócio imenso, deve ter uns 200 metros quadrados essa maquete. Ela existe lá, para quem quiser visitar lá em Salvador. E uma das coisas que ele fez, né? Ele tem um bocado de coisa. E ele chegou a se separar do professorzão e montou seu próprio escritório, onde eu me mudei também com ele. É isso aí. Bom, então eu acho que só são inúmeras experiências, é muito lindo ver a tua trajetória assim, principalmente que a partir da formação dos técnicos de edificações, alguns alunos eles acabam se apaixonando pela arquitetura. E eu vejo que a tua trajetória é algo assim, um ponto muito lindo para quem quer seguir esse rumo. E com a tua palestra, eu acho que vai abrir os olhos e os caminhos desses alunos. Eu sou muito grata por ter nos recebido. E é isso, algumas considerações? Quer falar? Eu só agradeço, espero não ter contado tudo, para sobrar alguma coisa lá para a palestra, e fico feliz em poder ajudar, né, alguém a se definir com relação à questão vocacional, né? Que bom, e sirvo para alguma coisa. Muito obrigada. Muito obrigada.